Gravação foi iniciada. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 18 de novembro de 2022. Bom dia a todos. Todos confirmaram presença. Temos 5 processos pautados, sendo que a presença apenas de um patrono acredito que esse caso ele já teve sustentação oral, é o Dr. Tiago Ross Nonato. É um caso que já teve sustentação oral, certo, Dr. Faisal? Sim. Perfeito. Vamos lá. Desculpem a todos. Eu acho que eu tô hoje talvez com Covid. Eu vou ter que testar, mas essa noite foi terrível. Vamos lá. O da JBS, Dr. Samuel, por um erro meu, provavelmente, eu só percebi que ele estava na pauta ontem no final do dia. Por algum motivo, me escapou. E como eu não estou me sentindo muito bem, eu não consegui terminar o voto. Então, Perfeito. se não for nenhum problema, eu pediria, se possível, para retirar de pauta. E peço desculpas ao patrono, mas de fato eu não estou me sentindo bem e só percebi que ele estava na pauta ontem à noite, por um equívoco da minha parte. Sem problema, Dr. Faisal. Então, Dr. Tiago Nonato, inicialmente pedimos desculpa por eventual transtorno, mas como dito pelo Dr. Faisal, ele não teve tempo hábil para finalizar o voto, então o processo é retirado de pauta e volta para uma próxima sessão. Tudo bem? Então, bom dia, senhores jogadores, senhor Faisal. Sem problema algum, entendo perfeitamente, né? Tem surgido aí um segundo surto aí de Covid. Enfim, o caso até é um pouco complexo, né? Trouxemos pareceres. Sim. Então, até, claro que demanda um certo cuidado na hora do voto. Então, sem problema algum, aguardo a inclusão em pauta novamente e estou à disposição também, caso queiram tirar alguma dúvida, enfim, estou à disposição. Perfeito. Obrigado, Dr. Tiago. Então, o processo relativo ao AIN 401-3039 JBS-SA está sendo retirado de pauta. Dr. Faisal, prefere que devolva para agendamento da pauta ou... Devolve para o relator, por favor. Perfeito. Então, o processo é devolvido para o relator. Então, Dr. Tiago, está dispensado. Se quiser continuar presente na sessão, fica à vontade. Obrigado, bom dia. Obrigado, peço licença a todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia. O EPAT ficou um pouco lento, estou aguardando aqui ele voltar para a página da pauta. Doutora Luciana, você viu? Fui elogiar. Eu acabei de falar isso, que cometemos o erro de elogiar o EPAT no início da sessão. Que fiasco. Essas coisas a gente só fala quando termina, né? É tipo assim, agora vai, né? Quando você fala agora vai, não vai. É igual juiz de jogo de futebol, até os 45 do segundo tempo pode acontecer alguma coisa. O jogo só termina quando acaba, né? Não é? Não tá ainda. Agora foi. Seguindo, então, a ordem da pauta, temos o recurso ordinário, cuja relatoria é minha, e é o processo relativo ao AIN 4108-104, Drogaria São Paulo, S.A. É vista do Dr. Ramon. Dr. Ramon, com a palavra, então, por favor. O senhor está no mudo, Dr. Ramon.
Obrigado, presidente. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Bom, eu solicitei vista desse processo, a Câmara já sabe meu posicionamento, já tivemos a oportunidade de julgar outros casos da Drogaria São Paulo. Esse, especificamente, eu coloquei dois adicionais. Primeiro, refletindo melhor sobre toda a questão do trânsito em julgado desses casos. Não tem saudação oral, né, presidente? Acho que o patrão também não está presente, né? Não tem pedido aqui agora nem para acompanhamento, e a sustentação oral, salvo engano, já foi feita quando da apresentação do meu voto. Perfeito. Posso passar direto ao voto, então, né? Por favor. Então, nesse caso especificamente, a gente está, mais uma vez aqui, reconhecendo que não houve a questão do crédito indevido, do crédito que o contribuinte alega ter direito, não foi abrangido pela decisão em mandado de segurança com relação ao trânsito em julgado, e também não apresentou documentação referente ao crédito que efetivamente teve decisão favorável no mandado de segurança. Mas refletindo um pouquinho melhor sobre todos esses casos da Drogaria São Paulo, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, nós estamos tratando aqui de ofensa à coisa julgada, porque na medida em que, no máximo, estar-se diante de uma questão de descumprimento de decisão judicial, porque não tem como nós descumprirmos a decisão judicial na medida em que a discutibilidade e a imutabilidade da decisão permanecem a mesma. Nós estaremos aqui discutindo efetivamente, exclusivamente, uma questão de descumprimento de decisão judicial. Coloquei esse adendo aqui no voto, além daquilo que todos já conhecem. Além disso, recentemente, bem recentemente, a Câmara Superior referendou o entendimento que eu já possuía, no sentido de aplicação da revisão da súmula 10 revisada também para atualização da base de cálculo. Então, foi uma decisão unânime, o voto do Dr. Fábio Bordini Cruz. Então, o que diferencia esse caso exclusivamente dos demais que nós já julgamos aqui, exclusivamente essa questão que eu estou fazendo um adendo aqui sobre a questão da coisa julgada, que me dá uma carga interpretativa um pouco diferente, e também com relação, estou dando aqui a aplicabilidade a aplicação da súmula 10, né, da revisada, também para atualização da base de cálculo, na medida em que são créditos tributários, e ainda que tenha uma sistemática um pouco diferente, leva em consideração o mesmo artigo que foi objeto da súmula 10. Eu já vinha defendendo isso há algum tempo, e nesse caso especificamente há um pedido do contribuinte para que seja reconhecida essa atualização da base de cálculo, limitada à taxa da Selic. Então, presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário integralmente, no mérito, dando parcial provimento, na medida em que estou aplicando a súmula 10 para a limitação da taxa de juros da Selic ao principal e também a atualização da base de cálculo. É como eu voto, presidente. Preciso Perfeito. editar aqui. Vou só lançar o voto. Tá bom. Eu acho que está na tela. Tá, já abriu. Está na tela para acessar, né? Para Já. disponibilizar, para o voto. Perfeito. Bom, obrigado pela objetividade do seu posicionamento, doutor Ramon. Posicionamento já sabido aqui na Câmara, né? Não é o primeiro caso. O meu entendimento também já é conhecido de todos. Eu conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento. E então estamos aguardando o registro do voto e a gente segue já encerrando os debates, segue para a votação. Também o posicionamento da Câmara já é conhecido, né? Acolhendo o posicionamento do Dr. Ramon. Apenas para citar, o precedente da atualização da base de cálculo pela súmula 10 revisada é o 416.3345, julgado por unanimidade agora no dia 8, pela Câmara Superior.
Está disponível, presidente. Perfeito. Então, encerrando os debates, preciso confirmar meu voto. Confirmando. Encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Então, como já dito, todos votaram e o resultado é pelo não provimento do recurso ordinário nos termos do voto vista do Dr. Ramon. Provimento parcial, presidente. Desculpa, provimento parcial e restando vencido o meu posicionamento. Então, encerrando a votação e julgamento, do processo relativo ao AIN 41.08.104, Drogaria São Paulo S.A. Seguindo a ordem da pauta, temos o processo referente ao AIN 41.41.684, recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela, contribuinte Sartorato Moreto, Indústria de Alimentos EIRE. Doutora Daniela, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mais colegas. Bom, processo em nome de Sartorato, já foi oportunizada a realização da sustentação oral. É um processo de falta de pagamento do imposto, devido à divergência quanto à classificação fiscal das mercadorias, comercialização de massa para pão de queijo. Vou disponibilizar o voto, senhor presidente, e aí faço uma leitura resumida da decisão. Não está ainda disponível para colocar o voto, senhor presidente. Acho que agora sim. Eu tinha que iniciar debates. Será que eu estou com um delay aqui? Não, acho que agora foi. Eu tive que apertar aqui e iniciar debates. Ah, tudo bem. Assim, caso queiram ler, fica disponível. Mas eu já havia semana passada adiantado qual era a decisão, não é? Uma vez que tive aquela questão da Covid, acabei não apresentando esse voto semana passada. Bom, senhores, está disponível o voto. O auto de infração possui 4 itens de acusação, todos relativos à falta de pagamento do imposto, e foi dividido da seguinte forma. No item 1, são as vendas para adquirentes que se enquadram no regime periódico de apuração. No item 2, são as vendas destinadas a adquirentes do Simples. No item 3, vendas destinadas a consumidor final, pessoa física. E no item 4, vendas destinadas a consumidor final, pessoa jurídica. No entanto, o cerne da acusação
é sempre a mesma. Que é a questão da classificação fiscal das mercadorias. Então, conforme consta do relatório circunstanciado, a falta de pagamento decorre diretamente da classificação fiscal dos produtos comercializados pela autuada, pão de queijo e similares, no NCM 1902-1100, sendo que, segundo o entendimento do fisco, o NCM correto seria o 1901-2000, o que afasta a possibilidade de fruição do benefício de redução da base de cálculo do ICMS, prevista no artigo 3º, anexo 2 do RICMS. Assim sendo, a questão em julgamento resolve-se por meio da correta identificação do NCM aplicável ao caso. Como sabemos, a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita pelo próprio emitente dos documentos fiscais, que fica sujeito às penalidades aplicáveis sempre que houver classificação inadequada, e desta resultar impacto na tributação das mercadorias. Sobre este tema, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa 1464, em maio de 2014, vigente à época dos fatos geradores. E aí eu transcrevi o trecho da Instrução Normativa, onde consta que a aplicação é obrigatória e que ficam mantidas, que a aplicação das respostas à consulta emitidas pela COSIT é de aplicação obrigatória e que permanecem válidas as respostas, soluções de consultas oferecidas pela COANA, enquanto não revogadas expressamente. Assim, fica evidente que, enquanto não revogadas, as soluções de consultas emitidas pela COANA permanecem válidas até que expressamente revogadas. Da leitura que faço, tanto do recurso ordinário apresentado, quanto das contrarrazões trazidas pelo fisco, resta claro que as partes entendem que é de ser seguida a orientação da COSIT sobre a classificação fiscal. Assim, desnecessário tecer maiores comentários sobre a questão. A divergência aqui encontrada reside em identificar a partir de que momento tornou-se obrigatório o uso da NCM 1901-2000 para o produto comercializado pelo contribuinte. Entende o agente autuante que em 31/10/2015, a COANA alterou o entendimento até então vigente, mudando a classificação fiscal do produto pão de queijo e similares, de 1902-1100 para 1901-2000, com a publicação da solução de consulta COANA de 301 de 2016. Em suas alegações, afirma o contribuinte que os produtos objeto da solução de consulta COANA 301 de 2016 não guardariam precisa similaridade com o objeto da autuação, visto que o autuado comercializa massa de pão de queijo ou ainda pão de queijo fabricado com fécula de mandioca, ovos, óleo, soja, polvilho, azedo, entre outros ingredientes, e que a consulta em questão, bem como as que sucederam, tratavam de pão de queijo, misturas em pó, e pão de queijo com recheio, ou ainda outros ingredientes que não utilizados pelo recorrente. Afirma ser tamanha a dificuldade em identificar e enquadrar de forma adequada os produtos, que a própria Cefaz São Paulo, em 2017, ainda aceitava de forma expressa o uso da classificação fiscal adotada pelo recorrente. E aí o recorrente apresentou a resposta à consulta tributária 16.898 de 2017, onde eu transcrevi o trecho da resposta, mas eu vou me permitir não ler a resposta à consulta em si, da Fazenda de São Paulo. Bom, é certo que essa resposta à consulta tributária não faz norma, uma vez que a manifestação da Receita Federal do Brasil é a norma a ser seguida sobre o tema. No entanto, ela basta para demonstrar que não estava ainda consolidado o entendimento sobre a adequada classificação fiscal da massa para de pão de queijo. Tanto o tema estava ainda nebuloso à época que a própria Cefaz São Paulo afirma, ainda que de forma indireta, que as mercadorias seriam classificadas na mesma NCM usada pelo autuado, nos documentos fiscais emitidos entre abril e dezembro de 2016. O que somente aconteceu em 2018, com a publicação da solução de consulta COSIT 98/263. Diante do exposto, é mister reconhecer que havia, à época das operações, dúvida razoável sobre a correta classificação fiscal a ser adotada, e o que, consoante o artigo 112 do CTN, nos força a aceitar a aplicação da norma pretendida pelo emitente dos documentos fiscais. Nos termos expostos, conheço e dou provimento ao recurso ordinário, cancelando integralmente o auto de infração.
Então, senhores, é como voto. Eu não tenho entendimento de que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte seria a mais adequada, sequer entendo que cumpre a mim, que nos cumpre nessa oportunidade, decidir sobre a correta classificação fiscal das mercadorias. No entanto, meu entendimento é de que não estava ainda consolidado o entendimento sobre a mercadoria e, não estando consolidado, não é de ser apenado o contribuinte. É como voto, senhores. Perfeito. Parabéns pelo voto, doutora Daniela. E obrigado também pela objetividade, né? Foi bem pragmática, bem objetiva. E eu estou de acordo, eu vou acompanhar. Doutores Faisal, doutor Ramon e doutor... Parabéns, doutora Daniela. Eu também tive um caso recente bastante semelhante a esse e votei nesse sentido e vou acompanhá-la também. Parabéns, doutora Daniela. Eu tenho uma pequena ressalva com relação à aplicação do 112. Eu concluo, assim como a senhora concluiu, de que havia uma dúvida razoável, que há uma inexigibilidade de conduta diversa naquela época dos fatos. Porém, eu entendo que o 112 ele é aplicado exclusivamente para as hipóteses de leis que capitulam a infração, né, de normas que capitulam a infração, e não para questões fáticas. Então, inclusive, esse é o grande dilema para a questão da aplicação do CARF lá, né, do voto de qualidade, enfim. Então, eu só faria essa ressalva e, se a doutora permitir, eu farei uma pequeno Sim, senhor, voto doutor aqui. Ramon, eu entendo que se aplica ao 112 no sentido de que fica a dúvida quanto à materialidade da infração. Quanto à materialidade da infração. Sim. Mas sei que existe esse posicionamento de que seria tão somente quanto à aplicação da legislação. Mas entendo que a legislação é dúvida a ponto de não se conseguir, neste caso, onde não se sabe exatamente qual a legislação aplicável, não é? E então poderíamos aplicar o 112, mas é uma questão realmente de interpretação. Entendo Entendi. que, na dúvida de qual a legislação aplicável, a materialidade da infração resta prejudicada. Entendi. Obrigado. Doutora Daniela, consta que está aguardando o registro do seu voto. Registrado, senhor presidente. Obrigado. Doutora Luciana, algum esclarecimento, comentário? Na verdade, não, eu já conheço aqui o posicionamento da Câmara em relação ao pão de queijo, a massa de pão de queijo, então eu não vou discutir especificamente esse processo. Entendido. Então, doutor Ramon vai fazer o... Presidente, satisfeito. Eu entendo o posicionamento da doutora Daniela. Tá bom. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram e iniciando a votação. Todos votaram e o resultado é pelo provimento do recurso ordinário nos termos do voto da doutora Daniela, relatora. Assim, encerro a votação e o julgamento do AIM 41.684, Sartorato Moreto Indústria de Alimentos, Ceireli. Julgamento encerrado. Na sequência, temos o processo relativo ao AIM 41, 42, 42.3, Imperial Bebidas Eireli.
É um recurso ordinário de minha relatoria. Só um minutinho que eu já vou disponibilizar o voto. Um processo relativamente simples, mas que pode ensejar alguma discussão, que estou aplicando a consunção, e eu sei que acho que é o Dr. Ramon, que ele tem um entendimento bem pontual e mais restritivo para fins de aplicação da absorção, né, Dr. Ramon? Senado presidente. Então, fica à vontade, eu vou expor o voto e fica à vontade, se quiser pedir uma preferência ou pedir vista. O voto já está disponível. São duas acusações. A primeira de falta de pagamento do ICMS-ST relativo à aquisição interestadual de bebidas alcoólicas. E o item 2, falta de escrituração no livro Registro de Entradas de documentos fiscais de aquisição de mercadorias. O procedimento de fiscalização iniciou-se com a notificação para apresentação que comprovasse o recolhimento do ICMS-ST na aquisição interestadual de bebidas alcoólicas. O fisco detectou que haviam notas fiscais emitidas contra esse destinatário, contra o autuado, e não localizou o recolhimento de ICMS. Assim, notificou para apresentação das guias, e a própria autuada reconhece, confessa, que não havia promovido o recolhimento do ICMS-ST nos termos do artigo 426-A. Então, isso é fato incontroverso nos autos, e o fisco conseguiu demonstrar o ingresso dessas mercadorias em território paulista e o não recolhimento. Então, eu estou mantendo a autuação, estou mantendo a acusação do item 1. No item 2, que é falta de escrituração no livro registro de entrada de notas fiscais emitidas por remetentes para cobertar a aquisição de bebidas, a recorrente, por outro lado, sustenta que teria atendido essas notificações, as folhas 210 a 213. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a omissão de escrituração restou comprovada, porque a recorrente ela apresenta uma folha com uma tabela que teriam as colunas de um livro registro de entrada, mas não era propriamente dito o livro registro de entrada. Então, ele apresenta e sustenta que atendeu a notificação. E aí, o próprio fiscal, em sua manifestação, ele aborda essa questão, falando, olha, o que você apresentou é tão somente uma relação com os dados das notas fiscais solicitadas, mas você não apresentou o livro registro de entrada. E aí o contribuinte vem apresentando uma série de alegações, nada relativo à prova, mas relativos ao pequeno porte dele e à estrutura rudimentar, porque ele é uma empresa de pequeno porte e reconhece que, de fato, não conhecia a legislação, então, não que ele assumiu a prática da infração, mas ele falando, olha, sou um estabelecimento de pequeno porte e realmente desconhecia a legislação e dizendo também que a penalidade aplicada era totalmente abusiva e que ele não teria condições de arcar. Então,
eu entendo com relação à acusação que restou, sim, comprovado. Quanto a essas alegações relativas ao porte da recorrente e simplicidade de sua estrutura, embora compreensíveis, não tenho condão de infirmar o trabalho fiscal. Só que, pela análise que eu fiz, eu identifiquei que, no universo de notas fiscais que não foram escrituradas, consta algumas notas que foram objeto do item 1, que é a falta de recolhimento do ICMS-ST. E aí, em relação a essas notas, eu estou excluindo da acusação do item 2, que é falta de escrituração, por entender que essas notas foram absorvidas pela acusação do item 1, que é falta de pagamento. Eu fiquei muito na dúvida quais seriam essas notas, porque o AFR autuante, quando ele elabora o trabalho fiscal, ele prepara o anexo 1, o 2 e o 3. E a forma que ele apresenta dá a impressão que anexo 1 são as notas que ensejaram a falta de recolhimento do ICMS-ST. Anexo 2, notas que não tiveram pagamento do ICMS-ST e também não foram escrituradas. E anexo 3, as notas que não foram escrituradas e que, a meu ver, não estariam objeto do item. Mas, quando eu comecei a fazer uma análise de números de notas fiscais, eu fiquei na dúvida. Mas você percebe que, efetivamente, no anexo 2 constam as notas que estão sendo acusadas de falta de escrituração, mas que estão no item 1. Por isso que eu não consigo apontar aqui no meu voto quais são essas notas. Eu faço menção a essas questões relativas assim. Então, notas que foram objeto do item 1 têm que ser excluídas do item 2, pelo princípio da absorção. Estou fazendo só essa ressalva, porque eu gosto de apontar quais os documentos, né, elencar os números das notas fiscais, mas eu não tive condições de apontar, porque eu achei que ficou um pouco confuso a forma que esses anexos foram elaborados. Mas, fazendo esses testes, eu verifico que, de fato, há, sim, notas fiscais que estão no item 2, mas que também estão no item 1. Então, por isso, eu estou excluindo essas notas da acusação do item 2. No que diz respeito aos juros, aplicável à súmula 10, no tocante às multas, essas foram aplicadas de acordo com a legislação vigente, não havendo que se falar em sua ilegalidade, nem em seu efeito confiscatório, por ser matéria incabível de apreciação. Tem um outro ponto que eu gostaria de mencionar, que é a questão de que essa aplicação do princípio da absorção não foi trazida pelo contribuinte, eu estou aplicando de ofício, porque entendo que é matéria de ordem pública, explico aqui no meu voto, e então, por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento. É como voto. Fiquem à vontade. Doutor Samuel, estou lendo aqui só, novamente aqui, algumas partes do voto. Parabenizo pela análise do processo. Em princípio, eu vou acompanhá-lo, sim, mas só estou terminando a leitura. Tá bom, obrigado, professor. Samuel, parabéns pelo voto, pela análise do processo. De fato, eu entendo que o princípio da construção primeiro tem que ser pedido no processo, sob pena de uma decisão extrapetita. E, para mim, nesse caso, a conduta infracional de não escriturar a nota fiscal não necessariamente é uma conduta pela qual o contribuinte deva passar para que não recolha ICMS-ST, na medida em que entendo também não aplicar a medida ou a construção, mas não tenho um voto preparado aqui de preferência, eu vou pedir vistas. Perfeito, doutor Ramon. Bom, parabéns pelo voto, doutor Samuel. Eu tenho entendimento próximo ao entendimento do doutor Ramon.
no sentido de que esta aplicação não poderia ser feita de ofício, o princípio da consolução, e neste caso específico, para além do fato de entender que não é de se conceder a consolução de ofício, ela precisa ser pedida, eu entendo que este não seria um caso típico de absorção das infrações, uma vez que são duas condutas que resultam em duas infrações. Entendo que a absorção é quando uma conduta acabou por resultar em duas infrações à legislação tributária, mas apurar e recolher o ICMS-ST não se confunde com escriturar os documentos fiscais. E sendo duas condutas, correta a aplicação de duas penalidades, uma para cada infração. No entanto, uma vez que o Dr. Ramon se manifestou pelo pedido de vista, eu não pedirei a vista. Perfeito. Eu já estou registrando o voto. Registrei parcialmente provido. E aguardando o Dr. Ramon pedir vista. O Dr. Ramon solicitou concessão de vista, vista concedida. Então, o processo sai em vista para o Dr. Ramon. Encerrando o julgamento do AIN 41, 42, 42, 3, Imperial Bebidas Eireli. Restou o processo relativo ao AIN 41, 43, 589, Adega do Morro, Eireli. Recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal. Dr. Faisal, com a palavra. Obrigado, doutor Samuel. Esse processo eu já havia preparado o voto. Então, eu trouxe o voto. Por favor, doutor Samuel, se puder abrir a edição, aí todos acompanham. Tá bom. É um processo relativamente simples. O senhor consegue disponibilizar o voto. Tá bem. Deixa eu digitar aqui o relato. Só um minuto. Verifique, por favor, se já está aí disponível para todos. Já está disponível, Dr. Faisal. Obrigado. Ok. É um processo relativamente simples, é um levantamento fiscal. A acusação é de falta de pagamento de ICMS no montante de R$ 3.533.259,42, de janeiro de 2019 a julho de 2020, decorrentes de operações de saídas tributadas omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509, inciso 9, do artigo 509-A do Regulamento de ICMS, conforme se demonstra pelos demonstrativos de imposto anexados, né? Então, havia aí uma diferença, né? O fiscal até ressalta aqui, em diligência realizada ao estabelecimento, verificamos que as operações de venda do contribuinte no período de janeiro de 2019 a julho de 2020 correspondiam a somente 14% do total das notas fiscais recebidas pelo contribuinte no mesmo período, e não localizamos estoque de mercadorias que pudessem representar as mercadorias adquiridas e não vendidas no período. Notificamos o contribuinte e seu sócio e ex-sócio a informar o estoque atual das mercadorias não vendidas, bem como o local onde se encontra depositado o restante do estoque. E mesmo após notificados,
tanto os solidários quanto a empresa não apresentaram nenhum tipo de informação nem esclarecimento, né? A empresa autuada não apresentou defesa nem recurso, apenas o solidário, que era o sócio da empresa na época dos fatos, mas que alega ter saído da empresa antes da lavratura do auto e, portanto, não seria responsável pelo débito. Contudo, analisando aqui os documentos anexados ao processo, é possível verificar que, embora ele tenha se retirado da empresa, supostamente em março de 2020, ele acabou assinando as OSFs em junho de 2020 e em julho de 2020, folhas 195 e 197, na qualidade de gerente da empresa. Também notificado a apresentar a sua declaração de imposto de renda para comprovar capacidade financeira para deter 100% da empresa fiscalizada e contrato representativo da transferência do capital a um terceiro, ele também não se manifestou, né? E também foi o próprio recorrente solidário que assinou, tomou ciência da lavratura do auto de infração. Então, o ora recorrente devedor solidário alega que havia se retirado da empresa, mas estava presente na empresa nas datas das diligências, assinou os documentos citados, e não conseguiu comprovar que efetivamente vendeu a empresa, não apresentou nenhum documento, nenhuma prova de pagamento, nem nada. O que reforça a tese de que havia sido, ou eventualmente, houve uma venda simulada, né? Então, diante desse cenário, a contestação de mérito não houve, ele não questionou o mérito da autuação, né? Ele apenas questiona a sua responsabilização. Ele entende que ele não deveria ser incluído como responsável solidário. Mas eu entendo que a prova produzida demonstram que efetivamente ele ainda estava na empresa mesmo após a sua saída formal, mediante registro do contrato social ou da alteração contratual na junta. E ele menciona aqui a existência de uma ação que ele havia proposto contra a contabilidade, para que a contabilidade apresentasse documentação, né? Mas ele não traz mais informações a respeito do processo, como é que esse processo seguiu, e mesmo durante, né, o andamento processual, ele não trouxe nenhum documento que pudesse questionar o levantamento fiscal, nem tampouco demonstrar a efetividade de sua saída. Então, em função disso, eu mantive a responsabilidade solidária do sócio, ora recorrente, e conheço do recurso ordinário, mas nego o provimento. Esse é um resumo do voto. Se os colegas quiserem, eu posso ler o voto, mas é um processo relativamente simples, a meu ver. Obrigado, doutor Faisal, parabenizo pelo voto. Estou ainda analisando aqui alguns documentos. Se vocês quiserem debater, fiquem à vontade. Só um minutinho, por favor. Essas trocas de mensagens que ele anexa, Uhum. o senhor viu, doutor Faisal, é com o objetivo de demonstrar que ele havia sido retirado da sociedade. Ele tenta alegar, mas ao meu ver não fez prova efetiva de que ele havia vendido efetivamente a empresa, né? E a maior parte do período da autuação ele era o sócio efetivamente, né? Então, assim, entendeu a fiscalização que a falta de pagamento de imposto se deveu, ocorreu durante a sua gestão efetiva, né? Entendeu mais a fiscalização que, embora ele tivesse registrado a sua saída na junta, ele ainda estava lá, recebendo a fiscalização, assinando as OSFs, assinando a própria intimação da lavratura do auto de infração. Então, ao contrário do que ele alega, né, ele efetivamente ainda
estava participando da atividade do dia a dia da empresa, né? E o próprio teor das mensagens não diz nada, né? Só fala um Então, momento. Núcleo fiscal, acha. ele não consegue fazer uma prova real e concreta de que efetivamente ele vendeu, né? Olha, eu vendi a empresa, vendi por R$200 mil e recebi mediante transferência. Não, nada. E tanto a empresa quanto o ex-sócio e o atual sócio, eles se mantiveram inertes em relação às notificações recebidas para apresentar a documentação. Ele em nenhum momento juntou uma prova cabal aqui de que Eu estou efetivamente, satisfeito, vou acompanhá-lo. de que efetivamente. Até acho que essa questão de responsabilidade, né? Porque senão sempre a gente vai responsabilizar, né, o sócio. Porque se a gente usar só o argumento do interesse comum, isso fica um pouco vago demais, talvez, né? Mas aqui o que me convenceu foi o fato dele estar presente na empresa, né, nas diligências realizadas, mesmo após a sua saída na junta comercial. Essa Tatiana é a contadora, é isso? É. Bom, parabéns pelo voto, vou acompanhá-lo também. Deixa eu registrando aqui. Perfeito. Doutoras Daniela e Luciana? Eu estou satisfeita também, obrigada. Eu voto, doutor Faisal. Entendi. O doutor Faisal já registrou, então podemos encerrar os debates. Confirmar quórum. Iniciando votação. Todos votaram pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento nos termos do voto do doutor Faisal. Assim, encerrando a votação e julgamento do AN 41.43.589, Adega do Morro Eireli. Voltando à pauta, temos a situação dos processos todas encerradas. E assim, podemos encerrar a sessão de julgamento. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, no dia 18 de novembro de 2022. E assim, peço para o senhor Oswaldo encerrar a gravação. Oswaldo, por favor, encerre a gravação.